queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, muito boa segunda-feira. Quero te desejar uma semana abençoada, plena, confiante, vitórias, né? Desfrutando das promessas de Deus, né? Eu estava lendo aqui a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14, e ali está escrito assim: não temais, né? Estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, dize aos filhos de Israel que marcham. Isso me trouxe assim uma mensagem de Deus maravilhosa para nós, né? Porque ela foi a mensagem de Deus para um povo, através de Moisés, que estava temeroso no momento de saída do Egito, né? E eu diria que é uma característica humana, e eu vejo esse momento específico aqui dessa palavra como um momento em que Deus dá a Israel, né, naquele clima de medo, de pânico, e é símbolo de um momento de transição entre a dependência passiva, o medo e o momento de seguir em frente com fé e iniciativa. Contextualizando um pouquinho para a gente entender melhor o que estava acontecendo aqui nesse momento, né? O povo de Israel havia saído do Egito, né, com cantos, com alegria, e então o Senhor deu a Moisés uma instrução que parecia incompreensível. Ele tinha tirado o povo do Egito, o povo saiu alegre, feliz, mas naquele momento Deus diz para eles: volta para trás, acampa em Pi-Hahirote, né, e entre Migdol e o mar. E isso ali, quando o povo obedeceu a isso, né, Faraó soube que Israel tinha tomado essa decisão, retrocedido, entendeu como um retrocesso, interpretou como um sinal de desorientação. O que ele fez? Ele mandou o seu exército atrás daquele povo para resgatá-lo, para torná-lo cativo de novo, né? Israel chegou naquele lugar que o Senhor havia determinado. O mar estava em frente, as montanhas do lado, né? E as extremidades cercadas por essas montanhas, e a guarnição de Migdol ao norte. E o que aconteceu? Aquele povo ficou acuado ali e começou a ver aquela nuvem de poeira ao longe, né, dos cavalos de Faraó vindo ao seu encalço, vindo em sua direção. Bateu medo, né? Todo o povo temeu pelas consequências de um tirano que já era conhecido deles, né? Eles temeram muito e clamaram ao Senhor, e em seguida reclamaram com Moisés, né? Olha, na verdade, eles havia se passado 5 dias que eles tinham saído do Egito, e eles já tinham esquecido dos feitos miraculosos de Deus, das pragas, da noite de Páscoa, né, da saída do Egito, tudo o que Deus já havia feito em favor deles, né? Mas o Senhor não tinha errado o caminho, não. Deus nunca erra. Ele havia escolhido aquele lugar, e era, na verdade, um beco sem saída, era assim, né? Mas para mostrar algo que o povo nunca se esqueceria. Deus nunca faz nada sem propósito, né? Deus sempre nos conduz a um caminho de verdade, de vida, né? Deus nunca falha, né? E ele disse a Moisés 5 coisas que eu destaco aqui, que na verdade eu entendo como uma receita, né, que existe para que nós possamos também enfrentar aquilo que parece impossível, né? E que eu quero deixar para você nesse início de semana, para todos os que me veem, que me ouvem. Olha, pode ser que você esteja prestes ou está enfrentando um desafio, uma decisão grande, né? Uma escolha a ser tomada, ou está no meio de uma batalha que só você e Deus conhecem, né? E o primeiro ponto que eu quero apresentar é a parte do versículo que diz: não temais, estais quietos
e vede o livramento do Senhor. Olha, a gente sabe que diante, né, do impossível, a reação natural do ser humano é o medo, é o pânico, né? E com o medo vem a impulsividade, a urgência de fazer alguma coisa, qualquer coisa, né? Para escapar da realidade. Isso é verdade, né? Israel estava em pânico, o mar estava ali, as montanhas estavam do lado, Faraó vindo no encalço deles, não havia para onde ir. A tentação qual era? Era tomar decisões urgentes numa hora em que a visão estava comprometida, né? Mas a primeira palavra de Moisés, que Deus deu a Moisés, foi: não temais. E é esta palavra que eu também quero dizer ao teu coração nesta segunda-feira, diante dos desafios e demandas desta semana, né? Não temais, não negando a realidade dos problemas, das lutas, não tornando esses desafios e demandas nivelados por baixo, né? O perigo era real para Israel e talvez seja real para você, mas o reconhecimento de que o medo, quando governa, produz decisões que pioram aquilo que já é difícil, né? Nós temos que ter, né? Então, a segunda frase que Deus deu a Moisés diz: estai quietos. Em hebraico, né, essa palavra quer dizer firmai-vos, plantai os pés, não corram em todas as direções, não tomem decisões cruciais no meio do pânico. O problema de Israel naquele momento, amados, era que a sua análise da situação estava baseada apenas no potencial humano, naquilo que eles podiam ver com seus olhos físicos, aquilo que eles podiam calcular e aquilo que eles achavam que podiam fazer, né? Assim com a gente também, né? E pelo cálculo humano não havia saída, mas o cálculo humano tinha deixado também de fora uma variável importantíssima que nós devemos observar. O Senhor era quem os havia conduzido para ali. Olha, eu quero te dizer uma coisa: você está onde está porque o Senhor te conduziu até aí. Se você está ouvindo esta mensagem, saiba disso, o Senhor te conduziu até aí. Então, o salmista, tempos depois, no Salmo 46, ele disse, ecoando esse mesmo princípio: aquietai-vos e reconhecei que eu sou Deus, né? Torna a dizer, o aquietar-se não é passividade diante do problema, né? Mas é uma postura que permite perceber que o pânico impede de enxergar e trazer à mente que há alguém no controle, alguém poderoso. Deus é o controle de todas as coisas, né? E a palavra de Deus diz que o amor de Deus dissipa todo medo. Então, o medo e a fé usam o mesmo canal emocional. Quando o medo é entregue ao Senhor e expresso a Ele com honestidade, com quebrantamento, que eu imagino que os israelitas tenham tido quando clamaram ao Senhor, saiba disso, né? O Senhor está ouvindo, está sempre ouvindo o mesmo canal que conduzia o pânico, pode começar a conduzir a confiança, né? O salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então a pergunta é: em qual situação você está operando no pânico, no medo, agora tomando decisões urgentes a partir do que os seus olhos veem, sem parar para aquietar-se, né, diante de Deus? Então a receita começa aí: pare, firme os pés, não tome decisões cruciais antes de ouvir o que o Senhor está dizendo ao teu coração sobre a situação. E depois de aquietar-se, a próxima instrução que Deus falou com Moisés foi: vede o livramento do Senhor. Olha, isso é retrospectivo e prospectivo ao mesmo tempo, né? Ou seja, olhar para o que o Senhor já havia feito, as 10 pragas, na noite de Páscoa, a saída do Egito, e deixar que esse histórico fundamente a confiança no que ele já havia prometido fazer e está fazendo até agora, até hoje, né? Israel havia se esquecido em 5 dias, amados. O passado havia sumido da memória diante da urgência do presente de uma forma muito rápida. 5 dias, né? É uma tendência humana, que eu costumo dizer, consistente, como disse no início, né? E ao mesmo tempo perigosa, porque sem memória das obras passadas do Senhor,
o presente parece apenas impossível, sem o contexto de que o Senhor já abriu, né, o caminho, já abriu a porta, destruiu o que parecia invencível, é impossível continuar, né? Em Lamentações 3, o profeta diz que nós devemos trazer à memória, ou seja, lembrar aquilo que nos traz esperança. Vede o livramento. Era um convite a mudar o ponto do foco, a parar de olhar para o exército de Faraó, para o mar, para as montanhas, e para olhar para o que Deus havia dito que faria e fez, né? Então o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha, amados, o silêncio aqui não é resignação, mas é reconhecimento de que há batalhas que não são nossas, né? Quando o Senhor está pelejando por nós, interferir com explicações, com autodefesa, com tentativas de resolver por conta própria, pode e vai atrapalhar o que Deus está fazendo. Isaías 30, ele confirma esse princípio quando diz: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. E força aqui não como atividade intensa, mas como postura de confiança que não cede ao pânico, né? E a quinta instrução, aí sim é um paradoxo, parece contradizer as 4 anteriores, né? Não tema, Deus diz, não temas, aquiete-se, veja, cale-se. E ele agora diz assim, marche, né? É a resposta do Senhor à oração de Moisés. Quando Moisés, orando ao Senhor, Deus falou para ele de forma surpreendente: por que clamas a mim? O Senhor não estava recusando, né, a oração, mas estava dizendo que havia chegado o momento de agir. A hora de firmar os pés havia passado. Agora era a hora de mover os pés, e a instrução era marchar em direção ao mar, né, que ainda estava ali, e não havia se aberto. A vara de Moisés, ela só se estendeu sobre o mar depois que o povo começou a marchar. Então, a abertura do mar veio em resposta ao quê? Ao movimento de fé, e não antes disso, né? Se Israel tivesse ficado esperando que o mar se abrisse, antes de dar o primeiro passo, o texto de Êxodo 14 seria outro, com certeza, né? Então, esse é o ritmo da fé que o texto ensina. Há um tempo de parar, há um tempo de se aquietar, há um tempo de ouvir, e há um tempo de observar. E há um tempo em que o Senhor diz marche, e a obediência precisa vir antes do caminho, de ver o caminho totalmente aberto. Hebreus 11, quando a gente olha a galeria da fé, Hebreus 11, ali não descreve a fé com certeza do resultado visível, né? Mas com certeza das coisas que não se esperam, ou melhor, das coisas que se esperam, convicção das coisas que não se veem, né? A marcha de Israel em direção ao mar era exatamente isso, né? Um movimento baseado não no que os olhos viam, mas no que o Senhor havia dito, né? E o mar se abriu. Torna a perguntar: você está esperando ver o caminho completamente aberto antes de dar o passo que o Senhor está pedindo para você dar, né? O povo de Israel precisou marchar em direção ao mar antes de vê-lo se abrir. Qual é o passo que o Senhor está pedindo a você para dar antes de ver o resultado dos desafios, das lutas, das batalhas que você está enfrentando? Olha, que fique esta breve meditação no teu coração. Eu termino aqui desejando a você que os teus ouvidos ouçam o que o Senhor está te dizendo aos teus ouvidos, né? E os teus olhos contemplem as maravilhas do Senhor, então. Amém? Um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, entre aí no canal, inscreva-se nele, isso é muito importante. Amém, queridos? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.